A visão que uma freira teve de Martinho Lutero no inferno. Seja bem-vindo ao nosso canal, canal católico Eu Creio. Hoje eu estou fazendo esse vídeo porque eu estava ali navegando, na internet, e eu vi ali uma postagem falando de uma freira católica que teve uma visão de Martinho Lutero no inferno. Eu fiquei com curiosidade, para saber mais, sobre esse assunto, se realmente era verdade. Aí eu fui dar uma pesquisada, eu encontrei sim, essa freira que teve essa visão de Martinho Lutero. E eu quis trazer aqui para o canal, porque se foi, se essa revelação, foi da vontade de Deus que aquela freira ela tivesse conhecimento, eu creio também que é da vontade de Deus que todos nós tenhamos esse conhecimento, essa realidade. Embora a igreja ela não obriga ninguém a acreditar nessas revelações privadas, porque isso acontece muito na vida dos santos. Vários santos tiveram visões, vários santos tiveram assim, experiências místicas com coisas do céu. Principalmente na Igreja Católica a gente tem assim um oceano de santos que tiveram visões, que tiveram revelações, e isso faz com que a gente enriqueça mais a nossa fé, embora a igreja ela sempre se mantém cautelosa em assuntos como este. Mas eu vou estar trazendo aqui essa visão que essa freira teve. Eu vou estar mostrando aqui com detalhe interessante, pessoal. Eu fiquei assim, meditando, meditando sobre essa visão dessa freira. Eu vou estar lendo aqui para vocês verem. Olha só. A visão do inferno de Serafina Micheli. Irmã Maria Serafina Micheli também ficou conhecida por alegar ter tido uma visão do inferno na qual Martinho Lutero encontrava-se no fundo de um abismo de fogo, sendo torturado por demônios. No dia 10 de novembro de 1883, a irmã Maria Serafina Micheli estava de passagem por Eisleben, mesmo local e dia de nascimento de Lutero. Alheia ao tumulto que tomava a cidade por ocasião da comemoração dos 400 anos do nascimento de Lutero, Serafina procurava uma igreja para rezar. Depois de empreender sua busca naquela noite escura, deparou-se com uma igreja, porém suas portas estavam fechadas. Foi então que Serafina teria ajoelhado-se na escadaria para fazer suas orações, sem perceber que tratava-se de uma igreja protestante. Ao rezar, seu anjo da guarda teria aparecido e dito: "Levanta-te, pois esta é uma igreja protestante. Mas eu quero fazer-te ver o local onde Martinho Lutero foi condenado e a pena que sofreu em castigo do seu orgulho." Então, quando ela se ajoelhou naquela igreja, que ela pensava que era uma igreja católica, o anjo da guarda dela, mostrou ela que não era uma igreja católica, era uma igreja protestante, e também o anjo disse que ia mostrar onde estava ali Martinho Lutero. Vamos prosseguir. Ditas estas palavras,
Serafina relatou ter visto um tenebroso abismo de fogo, no qual inúmeras almas eram terrivelmente atormentadas. Segundo Serafina, havia um homem posicionado no fundo deste precipício, Martinho Lutero. De acordo com Serafina, ele estava cercado por demônios que o obrigavam a manter-se de joelhos. Empunhando martelos, os demônios tentavam fincar um grande prego em sua cabeça. Ao contemplar tal terrível cenário, a irmã pensou: se o povo em festa visse esta cena dramática, certamente não tributariam honra, recordações, comemorações e festejos para um tal personagem. Então ela disse assim, ó, se essas pessoas que estão aí comemorando, que estão fazendo festa, se elas vissem o que eu estou vendo, jamais, né, fariam esses festejos, né? De acordo com Dom Marcelo Stazioni, ao relatar tal visão às suas irmãs, passou a recomendar que vivessem em resignação e humildade, pois teve a percepção de que Martinho Lutero fora punido na danação do inferno por ter cometido o primeiro pecado capital, o orgulho. Este pecado, segundo a visão de Serafina, o teria conduzido à rebelião contra a Igreja Católica Romana e, por consequência, ao inferno. A mensagem que Serafina passou a propagar após sua visão era a de que vivêssemos na humildade, que aceitássemos não sermos considerados, valorizados e estimados pelos nossos semelhantes, que não nos queixássemos se acaso fôssemos desprezados ou preteridos por pessoas que pensamos ser menos dignas que nós, que não julgássemos os outros, pois se julgarmos, nem sequer somos cristãos. Então, depois dessa visão, né, que essa freira teve de Martinho Lutero, ela começou a propagar para as pessoas a humildade, né, para que as pessoas não considerassem importante e não quisessem receber ali elogios, coisa desse tipo, né? E segundo ela, o pecado, né, que fez com que Martinho Lutero fosse para o inferno foi o orgulho, né? O orgulho. Gente, a gente vê, né, muitas pessoas que falam mal da Igreja Católica. A gente vê um certo orgulho. E muitas vezes a gente vê muito orgulho por trás, né? A gente vê, né? Infelizmente, a gente vê pessoas que, quando falam mal da Igreja Católica, quando falam mal dos santos, quando falam mal de Nossa Senhora, a gente percebe ali um orgulho, né? Aquela pessoa fica se achando, né, que sabe tudo. Porque eu sei a Bíblia, porque os católicos não lêem a Bíblia, né? E é desse tipo, né, que a gente vê. É orgulho, e isso faz com que a gente se perca, né? Diante da visão dessa santa, a gente pode tirar, né, várias coisas para a nossa vida presente enquanto nós estamos aqui caminhando nessa terra, né? Se ele está lá ou se não está, né, isso só pertence a Deus. Quiséramos que ele não estivesse, né? Jamais a gente vai querer que ninguém seja condenado, né? A gente quer que se salve, mas a Bíblia diz que a condenação ela
é a gente mesmo que procura, né? Jesus fala que não é Ele que condena, mas é a palavra que condena e as nossas atitudes também. Então nós vivemos aqui, nessa passagem, é um tempo assim que a gente tem que vigiar, como disse Jesus, né? Vigiar com a nossa conduta. E sempre estar pedindo ao Senhor, Senhor, me revela, Senhor, a verdade, não deixa eu me perder, Senhor. Muitas vezes a gente não quer, de fato, encontrar a verdade. Muitas vezes a gente quer encontrar a nossa verdade, aquilo que a gente acredita, né? Não quer encontrar a verdade que Jesus deixou. E a gente coloca um bloqueio no nosso coração. Porque a Igreja Católica é isso, a Igreja Católica é aquilo. Não procura conhecer, não procura estudar, já vai condenando. E isso é um grande perigo, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas vão por outras pessoas. Elas não param e não começam a buscar a verdade. Assim como Santo Agostinho, né? E se você está nesse vídeo aqui, se você de repente não é católico, procure conhecer a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era uma pessoa, né, que estava em busca da verdade. Ele estava procurando a verdade. Ele era um jovem inquieto. E por causa disso, ele passou por várias religiões pagãs, né? Em busca da verdade. Foi buscar a filosofia, uma pessoa muito inteligente, mas ele encontrou a verdade, porque ele estava em busca da verdade, ele tinha sede da verdade, né? Ele não parou ali na primeira crença que disseram que ali estava a verdade. Ele foi em busca da verdade, ele se questionava, ele se perguntava. E aí, no livro dele, né, que é Confissões de Santo Agostinho, ele diz que encontrou a verdade na Igreja Católica. Olha só. E Santo Agostinho é um santo que muitos evangélicos consideram, muitos evangélicos têm ele, né, como um intelectual, como uma pessoa que conhece de fato a palavra. Então, se uma pessoa tão inteligente, né, como Santo Agostinho, ele encontrou a verdade na Igreja Católica, ali por volta do ano 390 e pouco, né, ele faleceu em 415, por aí, 400 e pouco. Então, ali era o início da Igreja, né, era o início da Igreja. E a gente já vê lá ele falando da Igreja como a gente tem hoje a Igreja Católica. Tem um fato lá no livro de Confissões, né, de Santo Agostinho, que ele narra um acontecimento que aconteceu lá na cidade, né, onde ele morava, de dois jovens que eles foram mártires ali na perseguição de Nério, lá por volta do ano 60, do ano 70, por aí, no início da Igreja, né? A perseguição que teve contra os cristãos. Então, dois jovens, eles foram mártires, e aí, lá por volta do ano 390 e pouco, Santo Ambrósio, o bispo de Milão, teve uma visão onde estavam os corpos daqueles dois jovens. E juntaram ali, muitas pessoas foram lá procurar e encontraram. E saíram em procissão, né, com os corpos desses dois jovens. E onde esses corpos passavam, curas aconteciam. Houve um cego, né, que pegou um lenço e passou lá no esquife lá do morto. E quando passou nos olhos, ficou curado. Então a gente vê aí que aquilo que a Igreja acredita, os primeiros, né, os primeiros santos já acreditavam, que no caso aí
as relíquias dos santos, né? Então ele já falava de Nossa Senhora, já falava dos sacramentos. Então quando a gente conhece a nossa igreja, a gente vê que ela veio desde o tempo ali de Jesus, desde o tempo dos apóstolos. E quando a gente conhece, a gente não quer, né, deixar a igreja por outras que começaram 1500 anos depois, né, através de uma revolta, através de uma pessoa que era católica, que era um frade, que se revoltou e com ele levou ali muitas pessoas, né, também revoltosas. Então, quando a gente conhece, a gente fica na igreja que é a igreja que foi fundada, né, por Jesus desde o do início. Eu quis mostrar, né, isso aqui porque me tocou, me chamou a atenção. Eu creio que também vai chamar a sua atenção. E eu gostaria de pedir que você já curtisse esse vídeo, né, para que o YouTube possa entregar a mais pessoas, compartilhar, né, se puder, e me seguir, tá bom? Aqui. Desde já Deus abençoe, fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.